Anajatuba. Nome de origem do Tupi-Guarani. Anajá significa palmeira típica da região. Tuba, grande quantidade. O que significa Anajazal, ou lugar abundante de Anajá. Desde o início da colonização do Maranhão, o nome de Anajatuba era bastante conhecido através dos campos que se estendiam após o Estreito dos Mosquitos. Todas as crônicas da época se referiam aos campos de Anajatuba. Em 1752, o sétimo bispo do Maranhão, Dom Frei Francisco de Santiago, ao falecer na saída do Igarapé Cajapió, foi conduzido aos campos de Anajatuba para ser preparado de forma a chegar à Ilha do Maranhão. Em 1767, os moradores do povoado Cipaú, situado nos campos de Anajatuba, solicitaram permissão para edificar uma capela que seria mantida às custas da comunidade. O fato mais importante ocorrido nesses campos foi a condução de uma boiada da ilha de Buenos Aires para o povoado Vila da Manga, conduzida pelos vaqueiros de Anajatuba, comandados por Raimundo Gomes Vieira, que tinha a alcunha de Jutaí porque morava na ilha desse mesmo nome. A prisão de alguns vaqueiros fez com que Raimundo Gomes voltasse à ilha de Buenos Aires para obter instruções com seu patrão, o padre Inácio Mendes de Moraes e Silva. Ao regressar, e não obtendo êxito nas negociações com o delegado de Vila da Manga, Raimundo Gomes invadiu a cadeia, libertando os presos. Esse fato foi o estupim para a deflagração da Guerra da Balaiada, iniciada em 1838, 16 anos antes da nossa emancipação política. O nosso fundador, o tenente-coronel Joaquim José da Silva Rosa Filho, era um cidadão de muitos relacionamentos. Além de pertencer à Guarda Nacional, que o levou à representação política, era um empresário bem-sucedido, possuidor de muitos bens não só em nossa região, como em São Luís, onde possuía muitos bens representados por propriedades urbanas. Foi eleitor especial de Vila do Mearim, município um pouco mais antigo e de onde se foi desmembrado parte do nosso território. Foi comandante do 2º Batalhão da 2ª Legião da Guarda Nacional do Termo do Mearim, subordinado à comarca de Viana, sediado em Porto das Gabarras. Essa sua atividade o cercou de muitos amigos em todos os setores de suas atividades. A prova disso é que o projeto de lei que criava a Vila de Santa Maria de Anajatuba foi apresentado à Assembleia Legislativa Provincial em 30 de maio de 1854 e em 22 de julho do mesmo ano foi aprovado, um período de menos de 2 meses. Porto das Gabarras, naquele período, era uma espécie de pequena cidade portuária e próxima pelos meios marítimos da capital São Luís. Gabarras foi um porto estratégico durante o período imperial, pois possuía um contingente da Guarda Imperial no local, no final do século XIX. A economia de Porto das Gabarras tinha como fonte principal a pesca, além da venda de sal, água e o transporte de gado. Por ser um ponto estratégico próximo à capital, tinha um grande fluxo de pessoas, o que gerou uma espécie de centro comercial onde vários habitantes de diferentes municípios praticavam o comércio. Porto das Gabarras foi, portanto, o ponto inicial do desenvolvimento de Anajatuba. O Comendador Rosa era, no ano de 1846, o subdelegado do distrito de Anajatuba, subordinado à comarca de Viana. Em 1849, era um dos membros do Colégio Eleitoral do Mearim, juntamente com o padre Inácio Mendes de Moraes e Silva. Era filho de Joaquim José da Silva Rosa, comendador da Ordem da Rosa, e da sua esposa, Dona Amália Gertrudes da Silva Rosa, filha do Acail de Mor José Gonçalves da Silva, fundador da vila de Itapecuru Mirim. A mais antiga das instituições políticas de Anajatuba é a Câmara Municipal, sede da administração do município durante todo o Império. A Casa da Câmara abrigava o poder legislativo
que acumulava as funções do executivo, cujo chefe na era seu presidente, que pela legislação da época e até 1881 era o vereador mais votado, sendo os seus substitutos aqueles que lhes fossem sucedendo em número de votos. O primeiro presidente da Câmara Municipal de Arajatuba foi o tenente-coronel Joaquim José da Silva Rosa Filho, considerado o fundador da cidade, o qual organizou a parte administrativa do município. Dessa forma, até a 4ª legislatura, ao fim do mandato de Raimundo Pereira da Silva Coqueiro, em 1868, a administração municipal não registrou problemas graves. Mas, a partir do ano de 1869, as divergências políticas criaram uma situação de instabilidade, que se estenderam até o fim do Império. A Câmara funcionava na casa do presidente, e as suas instalações se confundiam com as suas atividades comerciais. Até a eleição de novos dirigentes era conturbada, pois por longos períodos não havia número legal para a tomada de decisões. Somente após a proclamação da República, as coisas começaram a estabilizar-se. A Câmara Municipal continuou a funcionar em casa alugada até que, em 1916, na administração do prefeito interventor Manoel Nascimento Pereira, foi adquirida uma casa na rua Magalhães de Almeida, onde passou a funcionar a Câmara e a Prefeitura até o ano de 1972. Durante todo o Império, a administração municipal era atribuição das câmaras municipais, cujo presidente até 1881, o eleito com maior número de votos, era o chefe do executivo, hoje chamado de prefeito. O primeiro administrador do município de Arajatuba, no período de 1855 a 1857, foi o tenente-coronel Joaquim José da Silva Rosa Filho, o comendador Rosa, e sendo o último administrador do período imperial, o senhor Antônio Lopes Castelo Branco e Silva. Com a proclamação da República, em novembro de 1889, a administração municipal ficou ainda a cargo do último presidente da Câmara Municipal, até que em 21 de janeiro de 1890, o governador interino do agora estado do Maranhão, Eleutério Muniz Varela, nomeou o primeiro Conselho de Intendência, presidido pelo Coronel Francisco Solano Rodrigues. O segundo Conselho de Intendência foi nomeado em 3 de fevereiro de 1892, tendo como presidente Manoel Tomás Ferreira Mendonça. As primeiras eleições municipais da era republicana, dirigidas pela última Câmara Municipal do Império, para eleger o intendente, subintendente e os vereadores, realizaram-se em 20 de novembro de 1892 e os eleitos foram empossados em 3 de dezembro do mesmo ano. Manoel Tomás Ferreira Mendonça tornava-se o primeiro intendente eleito. Não havendo ainda prefeitura, a Casa da Câmara continuou sendo a sede da administração municipal e os intendentes passaram a ser chamados de intendentes da Câmara. As prefeituras, como órgão de administração separados da Câmara, só foram criadas em 1922, quando o chefe do município passou a ter a designação de prefeito, sendo Manoel Rosa Mendonça, o Maniquinho, o primeiro a ser eleito com essa denominação. A agricultura. A agricultura sofreu profundas modificações no decorrer dos anos. A cana-de-açúcar, por exemplo, cultura iniciada no século XVII e que teve sua influência na economia do século XVIII, começou a decair nas primeiras metades do século XIX. De forma que, em 1862, as principais culturas desenvolvidas em Arajatuba passaram a ser o fumo, o café, a mandioca e o milho. As culturas do fumo e do café eram as duas maiores, segundo informava a Câmara Municipal em ofício dirigido ao presidente da província em 20 de agosto de 1862.
Nos dias atuais, figuram por ordem de importância a mandioca, o mel de abelha, o arroz e o milho. Anajatuba continua sendo o detentor do maior rebanho de bovinos da região, com mais de 55 mil cabeças de gado que vêm sendo melhoradas geneticamente com seus quase 2.500 criadores de gado Nelore. Por força da vacinação, a aftosa foi erradicada desse município no ano de 2001. Doenças como o botulismo e a granguena ainda ocorrem esporadicamente. Um dos produtos que mais se destacaram atualmente em nosso município é o mel de abelha, cujo cultivo foi incentivado e acompanhado pela Secretaria Municipal de Agricultura desde a administração de Dr. Newton. A pesca sempre foi uma das atividades de subsistência da população. As tapagens dos igarapés eram feitas mediante concorrência pública ou arrematações. A venda de peixes era feita nos portos ou nas vias públicas. Em 1917, o intendente Manuel Nascimento Pereira proibiu a venda de peixes nas ruas e a comercialização passou a ser permitida somente na Praça da Igreja, nos horários das 5 horas até as 10 horas da manhã e das 2 às 6 horas da tarde. Em 1927, o prefeito Francisco Manuel de Oliveira, Chico chegou, dispensava os impostos sobre tapagens, que passaram a ser de domínio público. Mas, em 30 de novembro de 1954, a Câmara Municipal aprovava uma lei que obrigava a licença para a construção de açudes, tanques ou aguadas, que, se explorados comercialmente, estavam sujeitos ao imposto de indústria e profissão. A pesca artesanal continua sendo uma das principais atividades econômicas do município. A Colônia dos Pescadores, Z31, congrega mais de 6 mil colonizados e as outras associações, cerca de 3 mil. Anajatuba possuía muitos engenhos de cana destinados à fabricação de açúcar e aguardente. No povoado de São Roque, a usina dos Rodrigues era a mais importante. Movida a vapor e equipada com máquinas, das quais ainda restam uma caldeira e uns poucos depósitos de ferro, possui evidências de que tinha sido propriedade da Ana Jansen, figura muito importante nos séculos XVIII e XIX. O prefeito Teodoro Pereira Rodrigues, Nhonhô, trouxe o primeiro gerador de energia elétrica instalado nos fundos da garagem da antiga prefeitura, no terreno hoje compreendido entre a escola paroquial e o farol da educação. Esse motor iluminava apenas uma parte da cidade. No ano de 1954, por ocasião das comemorações do primeiro centenário da fundação do município, foi inaugurada a usina elétrica, no local onde hoje se encontra a loja maçônica Divino Mestre. Essa usina passou a fornecer energia elétrica para as residências até às 10 horas da noite. A energia de Boa Esperança chegou a Anajatuba no ano de 1972, durante a administração do prefeito João Cerqueira Mendes, João Serra. A água encanada só foi inaugurada em 1975, com a construção de 5 poços artesianos pela CAEMA, Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão. Hoje, o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, administra 6 poços na sede do município e vários outros nos povoados. O primeiro centenário de fundação de Anajatuba, ocorrido no dia 22 de julho de 1954, só foi comemorado nos dias 19 e 20 do mês de dezembro. A festa teve várias atrações durante todo o dia. A cerimônia oficial foi realizada à noite do dia 20, com a cidade já iluminada pela energia elétrica chegada na véspera. A ocasião em que foi inaugurado o marco centenário comemorativo, o qual estamos gravando neste momento.
O Sesc Centenário, 150 anos de emancipação política de nosso município, ocorrido em 22 de julho de 2004, foi celebrado com a inauguração do marco comemorativo, edificado pelo prefeito Pedro Lopes Aragão, ao lado do monumento em honra ao primeiro centenário. A Igreja Matriz foi construída inicialmente em 1846. Incendiada, só foi reconstruída no ano de 1919. Demolida e novamente construída, foi inaugurada no dia 29 de janeiro de 1961. Essa igreja, construída pelo Padre Chiquinho, foi demolida em 2005 pelo vigário Mauro Schneider, para a construção de uma mais ampla, cujas obras ainda estão em andamento. O primeiro posto médico teve suas obras iniciadas na administração de Teodoro Rodrigues, continuadas na de Saul Bogeia Rodrigues e Antônio Fernandes Ribeiro. Só foi concluído e equipado pelo prefeito João Cerqueira Mendes, que o colocou em funcionamento sob a denominação de Casa de Saúde Santa Maria. Sebastião Marinho de Paula e Pedro Lopes Aragão promoveram a sua ampliação. Hoje, funciona sob o nome de Hospital Dr. Newton da Silva Lima Filho. Ao longo dos anos, o município foi evoluindo e hoje conta entre hospital, UBS e postos de saúde com mais de uma dezena de unidades. Depois da emancipação política, a primeira escola a ganhar prédio próprio em 1932 foi a Escola Estadual Dr. Paulo Ramos e a Escola Municipal Getúlio Vargas, que funcionavam no mesmo prédio edificado durante o governo do primeiro prefeito interventor Luiz Magno da Silva. Hoje, no local, temos o Centro de Saúde Dr. Genésio Rego. Depois do Cipaú, da sede do município e de Porto das Gabarras, foi povoado Rosário no século passado, que possuiu a primeira escola municipal de ensino, construída em 3 de março de 1934. A Escola Municipal de Rosário foi denominada Escola Padre Antônio Vieira por decreto-lei de 12 de fevereiro de 1938. Hoje tem o nome de Professora Maria Oliveira Bogeia. Hoje, esta é a escola mais antiga da rede municipal, ainda em funcionamento, com mais de 8 décadas de existência. Desde a criação da primeira escola até os dias atuais, Anajatuba já chegou a ter em funcionamento simultaneamente quase 100 escolas na gestão de Dr. Newton. Na última década, foram inativadas quase metade dessas unidades de ensino. Atualmente, o município possui aproximadamente 50 escolas ativas entre a rede municipal, estadual, privada e comunitária, com mais de 7.000 alunos matriculados. As primeiras estradas públicas eram caminhos de gado, por onde a população se deslocava com seus rebanhos. Viajavam a pé ou a cavalo. Essas estradas, entretanto, tornavam-se intrafegáveis na época do inverno. Até o ano de 1948, as estradas continuavam sendo apenas caminhos. As nossas verdadeiras estradas, na verdade, eram os igarapés, os portos da Malhadinha, Troitá, Cipaú e o Porto das Gabarras, que serviam também como escoadouro dos nossos produtos. Diante das dificuldades do transporte terrestre, o prefeito Teodoro Pereira Rodrigues construiu o primeiro campo de aviação, localizado na atual Avenida do Limerique. Nos anos depois, por razões técnicas ou políticas, o prefeito Sebastião Marinho de Paula construiu outro campo de pouso, no local onde hoje é a Avenida João Pereira de Aragão. Por alguns anos, era comum as pessoas mais abastadas, as idosas ou as que se submetiam a operações cirúrgicas, viajarem em aviões fretados. Com a normalização das rodovias, esses campos de pousos foram desativados e se transformaram em vias públicas. No início do século XX, em parceria com a Prefeitura, foi instalada a Agência Postal Telégrafos, atualmente Agência dos Correios. As comunicações eram feitas por meio de fio para as cidades de Arari e Itapecuru-Mirim.
Essa comunicação era em horas pré-determinadas, quando as cidades ativavam as baterias que acionavam os aparelhos de telégrafos. Na administração do prefeito João Cerqueira Mendes, foi instalado um posto telefônico na cidade. Durante a administração do prefeito Ademir Duarte da Cruz, foi instalado o serviço de telefonia domiciliar na sede, com a implantação do sistema DDD e DDI. Também tinha postos telefônicos os povoados de Bacabal, Afoga e São João da Mata. Hoje, Anajatuba está conectada com o mundo através da internet e a comunicação é feita de forma instantânea a qualquer hora. No dia 9 de julho de 1941, o prefeito Manuel Gomes inaugurava a Biblioteca Pública Humberto de Campos, que posteriormente teve seu nome alterado para a Biblioteca Saul Bogé Rodrigues, e funcionou até o início da gestão de Helder Aragão. A Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a Prefeitura Municipal de Anajatuba, criou a Biblioteca Escolar Farol da Educação, que funciona até os dias de hoje. A Praça da Vitória e a Praça Cívica foram construídas e inauguradas em 1990 pelo prefeito Pedro Lopes Aragão, que também iniciou a edificação da Praça da Cruz, concluída e inaugurada em 1994 pelo prefeito Ademir Duarte da Cruz. O calçamento das primeiras ruas iniciou-se na gestão do prefeito Antônio Fernandes Ribeiro e teve sua continuidade nas demais administrações. Além disso, foi ele que construiu o atual prédio da Prefeitura Municipal. Vale aqui lembrar de um fato inédito na nossa história política, que foi a disputa pela Prefeitura Municipal ocorrida em 1972, quando o único candidato foi o senhor Sebastião Marinho de Paula, conduzido pela segunda vez ao cargo, para o período de 1973 a 1977. Em 1953, o padre Francisco de Paula Dourado e Silva instalou um cinema no palco paroquial, um barracão de palha onde eram exibidos os filmes em finais de semana. Em Anajatuba, 2 filmes foram produzidos pela Companhia Cripta em parceria com a Companhia Arte de Itapecuru: O Ressurgir das Lendas em 2008 e o Opa em 2013. Foi o teatro a atividade que mais marcou o passado cultural desta cidade. A primeira peça de teatro que se tem notícia de ter sido encenada em Anajatuba foi a Juriti, de Viriato Correia, dirigida pela professora Maria José Bogé Rodrigues Ferro, a primeira professora normalista anajatubense. Em janeiro de 2008, o poeta e membro da Academia Anajatubense de Letras, Adriano Rodrigues, fundou a Companhia Cripta, companhia renovadora e inclusiva da prática teatral em Anajatuba, após a realização, em novembro de 2007, de um curso de teatro sob a direção do teatrólogo itapecuruense Alisson Hilkett. Perde-se no tempo a notícia das primeiras bandas musicais, cuja existência, desde antes da nossa emancipação política, constituía o verdadeiro orgulho dos nossos antepassados. Os nossos músicos antigos eram também compositores e arranjadores. No século XX, foi destaque a figura de Antônio Félix Borges, o Guanaré, que talvez tenha sido o maior de todos os músicos de Anajatuba que se tem notícia. Em janeiro de 2001, a Prefeitura fundou a Escola e Banda de Música de Anajatuba e contratou o maestro José Daniel Neves, capitão da reserva da Polícia Militar do Maranhão, que até hoje continua à frente da escola, já tendo formado vários músicos. A Academia Anajatubense de Letras, Ciências e Artes. Fundada em 31 de julho de 1999, quando do lançamento da primeira edição do livro Santa Maria de Anajatuba, numa homenagem ao professor Mauro Rego. Os principais idealizadores foram, entre outros, o professor Mendes Dutra,
Dr. Josemar Lopes Santos, Dr. Alando Alibe e José Ribamar Lopes Santos. A Academia Najatubense de Letras conta com 45 cadeiras, mas atualmente só 35 foram preenchidas. O primeiro presidente foi Mauro Bastos Pereira Rego, sucedido pelo Raimundo Nonato Mendes Dutra, que exerceu o cargo até a sua morte em setembro de 2010. Além de concursos literários dirigidos a estudantes, a Academia promove o Café Literário. Entre as suas conhecidas atividades está a Cantata de Natal, apresentada durante as festas natalinas. A partir da primeira metade do século XX, começaram a surgir os primeiros poetas com seus livros publicados. O primeiro livro de que se tem notícia foi Cortina Azul, de Peri Gomes Feio. Também, na primeira metade do século XX, o anajatubense Emi Santana Prazeres, formado em medicina pela Universidade de Brasília, escreveu 2 livros onde relata crendices dos habitantes do campo, O Amuleto Milagroso e O Sabiá de Santo Antônio. Na segunda metade do século XX, o poeta Mendes Dutra estreou com livros Verde Canção e Rosas do Campo. Em 2010, lançou sua obra mais festejada, Divino Tinto, editada e lançada no Rio de Janeiro pela editora Multifoco. A partir daí, muitos autores publicaram seus livros, com destaque ao escritor Mauro Rego com as seguintes obras: Taça Vazia, em 1982, Ganzola, em 1987, Santa Maria de Anajatuba, 1999, a primeira edição, 2017, segunda edição, Os Fantasmas do Campo, volume 1, 2004 e segunda edição, 2018, Os Fantasmas do Campo, volume 2, em 2009 e As Crônicas de Anajatuba, em 2020. São escritores anajatubenses, entre outros, Irani Oliveira, Roberto Peixoto, Nádia Rego, Hilton Robson Bastos, Josemar Lopes Santos, Ivone Mendonça, Ribamar Lopes Santos, Manuel de Jesus Barros Martins, Antônio José Aragão Soares, Uelso Gonçalves. Adriano Rodrigues é o nosso artista das artes visuais. Ivone Mendonça e Délio Marcos se destacam entre os artistas plásticos. Na cultura popular, destacamos o falecido Silvá Galvão, com seu Bumba Meu Boi. Também Manuel Mendonça Filho, por muitos anos, foi o produtor do Boi Estrela Maior. Entre os cantadores e repentistas, merecem destaque Escolástico e Curarô. Uma gama de produtores culturais se espalha pelo município e se misturam com vários artesãos. Em 17 de agosto de 1990, a Lei de número 012/90 instituiu a Nossa Bandeira e o Nosso Escudo, projetos de autoria do Dr. Nelson Lopes Aragão. A Lei de número 219/2006, sancionada pelo prefeito Nilton da Silva Lima Filho, em 20 de junho de 2006, instituiu o Hino de Anajatuba, com letra do poeta Mauro Rego e música da professora Socorro Santana. O desenvolvimento de nossa cidade só foi acentuado com algumas modificações na distribuição dos recursos e quando passaram a reconhecer que a vida acontece realmente nos municípios. Até os anos de 1960, o administrador dependia do seu prestígio junto aos governos estaduais para realizar obras. A primeira obra pública de Anajatuba foi a Escola Municipal, construída em 1932, na gestão do prefeito e interventor Luiz Magno da Silva. O prédio atual da prefeitura foi inaugurado em 1972 pelo prefeito Antônio Fernandes Ribeiro. A transferência de recursos através do Fundo de Participação só iniciou nos últimos anos da segunda administração do prefeito Sebastião Marinho de Paula, nos anos 70 do século passado. Essas transferências foram sendo elevadas, até que os municípios foram recebendo as verbas destinadas à educação e à saúde. Hoje, a maior soma de recursos é transferida diretamente aos municípios. Entretanto, as obras de infraestrutura dependem do atendimento de exigências dos órgãos envolvidos. O exemplo disso é a barragem do Troitá, que nunca obteve recursos necessários à sua execução,
porque a licença ambiental é muito alta para ser arcada pelo município. O mesmo acontece com as obras destinadas ao abastecimento. Foi com essa nova distribuição de recursos que atravessamos as administrações de Antônio Fernandes Ribeiro, João Cerqueira, Pedro Aragão, Ademir, Nilton Lima, Helder Aragão e Sidney Pereira. No último ano e meio, assim como todo mundo, Arajatuba vem enfrentando a pandemia do Covid-19. Perdemos conterrâneos, vencemos dificuldades. Sob a proteção de Deus, continuamos firmes na esperança de dias melhores para o nosso município. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.